E esportistas, estamos na área para mais um vídeo, seja muito bem-vindo, eu sou o Luiz Fernando do canal Esse é o Futebol e hoje vamos aqui tratar da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tudo o que aconteceu, mas também a escolha do Corinthians pelo novo técnico já está decidido, então fica comigo até o fim para você conhecer o novo técnico do Timão, beleza? Então bora lá pessoal, falar da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começou com o clássico carioca, ali o clássico das multidões, dos milhões, Vasco e Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1 com gols de Léo Pereira de cabeça após cruzamento de Diego e também Bruno Henrique ali, o rei dos clássicos, fez o gol que garantiu a vitória do Flamengo. Para o Thales Magno tinha marcado pelo Vasco, o Flamengo venceu por 2-1, está na terceira colocação e o Vasco caiu lá para a 10ª colocação, perdeu o Ramon Menezes que foi demitido e acredito até que foi injusta aí a demissão do Ramon Menezes. O Vasco até que não vinha jogando tão mal, mas os resultados são preponderantes nessas decisões e o Vasco acabou aí demitindo o seu treinador e está com o técnico do Sub-20. O Curitiba e o Fortaleza se enfrentaram lá no Paraná. O Curitiba e o jogo ficou 0-0 mesmo, não teve gols, teve algumas chances ali mais claras do Fortaleza, mas o placar final foi 0-0. O Curitiba segue na zona do rebaixamento na 18ª colocação e o Fortaleza do Rogério Ceni, que faz uma bela campanha, segue na 8ª colocação. Palmeiras e São Paulo fizeram o clássico ali, o choque rei, e o Palmeiras perdeu em casa, no Allianz Parque, pela primeira vez na história para o São Paulo por 2-0. O tricolor paulista vai para a 4ª colocação e o Verdão cai para a 7ª colocação ali. O líder jogou ainda no sábado, o Atlético Mineiro venceu o Goiás por 3-0, com destaque para Keno, que fez gol, deu assistência, deu passe que originou o lance ali do gol do Marrone, e o Atlético Mineiro segue ali deslanchado na primeira colocação e empurra o Goiás ainda mais para baixo. O Goiás segue na lanterna do campeonato e ainda não apresentou um bom futebol. Já agora os jogos de domingo, o Fluminense no Maracanã recebeu o Bahia do Mano Menezes, que até vinha se recuperado em uma vitória contra o Vasco, mas o Fluminense fez uma boa partida. O Nenê marcou o gol de pênalti, o Vovô tá on, 19 gols na temporada aí pelo Fluminense, o artilheiro da temporada do Flusão, e artilheiro aí quase um dos maiores artilheiros do Brasil na temporada, decidiu mais uma, definiu o placar, e o Fluminense pula para a 5ª colocação, enquanto o Bahia está liberando a zona do rebaixamento na 16ª. Santos e Grêmio se enfrentaram lá na Vila Belmiro, o Santos com a volta de Marinho após sentir dores, e foi ele mesmo, Marinho, que decidiu de Marinho, com os mini-míssel aleatório de pênalti dessa vez. Só que não só mini-míssel aleatório, também teve ali cavadinha no primeiro pênalti, o outro foi no canto ali direito, sem chances nenhuma pro Vanderlei. Santos 2, Grêmio 1, gol marcado pelo Diego Souza. O Santos pula para a 6ª colocação, está entre os 6 primeiros colocados do campeonato, enquanto o Grêmio segue na parte de baixo na 14ª colocação e destaque, sem jogar um grande futebol, ainda assim jogando mal. O Atlético Goianiense venceu mais uma, recebeu lá em Goiânia o RB Bragantino, que viu uma fase péssima, né? Não deu outra, o Atlético Goianiense, que era favorito, ganhou o jogo por 2-1, vai para a 12ª colocação, enquanto o RB Bragantino amarga vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Situação bem difícil do RB Bragantino, que fez grandes investimentos, que contava com um time bem entrosado, acabou tudo, parece. O Bragantino não consegue jogar, não consegue mais propor o jogo, não consegue dominar as partidas e acaba sempre sendo derrotado, como aconteceu neste domingo. Sport e Botafogo se enfrentaram na Ilha do Retiro e o Botafogo, se recuperando, venceu novamente por 2-1 e aí pula para a 13ª colocação, fica um pouco mais confortável, e o Sport ainda está bem no campeonato na 9ª colocação. Internacional e Atlético Paranaense duelaram ali no Beira-Rio. O Inter venceu por 2-1, gols de Abel Hernandes e Galhardo, com assistências do Heitor. E o Internacional venceu por 2-1, o gol do Atlético Paranaense foi do Renato Kaiser, e o Internacional segue na vice-liderança, enquanto o Atlético Paranaense faz um campeonato bem discreto lá na 15ª colocação. E para finalizar a rodada, Ceará e Corinthians se enfrentaram no Castelão, e acredite se quiser, o Corinthians perdeu para o Ceará com um jogador a mais desde os 15 do segundo tempo. O Ceará ganhou com um gol contra de Gil e outro gol do Fernando Sobral de pênalti. O gol do Corinthians foi marcado pelo Léo Natel. Mais uma partida fraca do Corinthians, de poucas finalizações, de poucas chances criadas, e mais uma vez o time adversário domina o Corinthians, e o Corinthians amarga agora a 17ª colocação. E agora também uma curiosidade, o Corinthians não ia
não terminava uma rodada de Campeonato Brasileiro no rebaixamento desde 2012. Depois de 310 rodadas, o Corinthians se encontra na zona do rebaixamento, só que lá em 2012 era uma situação totalmente diferente. O Corinthians fazia um ano brilhante, era campeão da Libertadores. Quando voltou pro Brasileirão, na próxima rodada que voltou do ser campeão da Libertadores, já saiu da zona do rebaixamento, já havia se recuperado. Agora a situação é totalmente diferente, o Corinthians joga mal e não consegue os resultados. E agora o Corinthians também, quero dizer para vocês, como eu prometi no começo do vídeo, além de estar nessa situação caótica, na 17ª colocação do campeonato, na zona do rebaixamento, anunciou seu novo treinador. O anúncio foi feito mesmo pelo presidente André Sanches ontem. Ele anunciou o técnico Wagner Mancini, que vinha fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense. Tá certo que ele não tinha muito porcentagem de aproveitamento, ele tinha apenas 38% de aproveitamento em 18 jogos, mas levou o Atlético Goianiense às oitavas da Copa do Brasil e deixou o Atlético Goianiense numa situação ali tranquila, vamos dizer assim, com 18 pontos na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, melhor, inclusive, que o Corinthians. E não só os resultados que o Wagner Mancini vinha conseguindo, mas também o jogo, né, do Atlético Paranaense, a maneira do time do Atlético Goianiense, desculpa, da maneira dele jogar, deu um padrão de jogo para a equipe. Você vinha muito bem o sistema defensivo do Atlético Goianiense se comportando muito bem, o ataque também bem entrosado, bem organizado, e é por isso que o Corinthians contratou Wagner Mancini. O contrato dele vai até o fim da temporada de 2021, e o Corinthians espera do Wagner Mancini que ele faça isso, organize o time, dê um padrão de jogo para o Corinthians, porque é uma das únicas equipes do Brasileirão, se não for a única, que não tem um padrão definido. E aí espera o presidente, todos os torcedores esperam que dê certo dessa vez. O Coelho não foi bem, nos seus 6 jogos pelo Corinthians ele venceu apenas um, que foi o Bahia, empatou 3 e perdeu 3 nesses 7 jogos, na verdade, deixou o Corinthians no Z4, e agora o Wagner Mancini assume essa bucha e já vai assumir o Corinthians já na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Comenta aqui o que você achou da contratação do técnico Wagner Mancini, beleza? É isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal caso você for novo.